Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Para a turma do terceiro termo B é a aula número 7 e para a turma do terceiro ano do ensino médio é a aula 25, tá bom? Mais uma aulinha conjunta porque nós estamos bem no início ainda das porcentagens, então isso é um conteúdinho que para todos é importante saber, tá bom? Então hoje nós vamos calcular porcentagem. Professora, já sei fazer isso, eu faço na calculadora. Com certeza, até eu mesma. Quando preciso calcular uma porcentagem, a não ser que seja um número que dá para fazer de cabeça, eu também uso a calculadora. Então isso é uma coisa muito natural, tá bom? Mas aqui agora nesse momentinho, a gente vai fazer o cálculo como se não pudesse usar uma calculadora. Por exemplo, na prova, no vestibular, no concurso, você talvez não vai ter, né, não terá a calculadora simples, que às vezes é utilizada mesmo no concurso e às vezes não. Então a gente vai fazer na raça, tá bom? Vamos lá? 3 exemplinhos bem simples. Eu coloquei aqui para vocês, que nós podemos calcular a porcentagem de um valor de diversas maneiras. E todas elas vão dar o mesmo resultado. Claro, a menos que a gente tenha errado algum cálculo, ok? Então tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro. E a gente vai fazer, vou mostrar para vocês aqui algumas maneiras. E você, quando vai fazer o exercício, você escolhe qual a maneira que você se adapta melhor, tá bom? Todas elas vão estar corretas, a gente simplesmente vai escolher. Então vamos lá. Primeiro exercício bem simplesinho, Quantos são 32% de R$800? Então uma situação que você tem, por exemplo, um objeto que custa R$800 e ele sofreu um acréscimo, um desconto de 32%. E você quer saber não para quanto foi, mas quanto isso representa, né? Quanto é? Quantos são 32% de R$800? Então, para começar, a gente vai fazer o jeito mais tradicional, que é aquele intuitivo. O jeito intuitivo é só você escrever isso aqui, Você não quer saber quantos são 32% de 800? Então, você vai escrever 32% de, na matemática o D é o vezes 800. Como é 800,00, esse 00 é a casa do centavo que está vazia. Então, a gente não vai colocar esses vírgula 00 para não ter aquele perigo de você querer cortar esse 00 com esse 00, que aqui são 100 unidades e aqui é nada, tá? Então, a gente vai deixar assim, 32% de 800 são quanto? E a gente vai fazer a continha. Como o 800 termina em 2 zeros e o 100 também, eu vou dividir 800 por 100. Eu divido aqui cortando um zero, como tem outro zero eu corto também, só sobrou isso. 32 vezes 8, e aí dividido por 1, que é a mesma coisa que não dividir nada, deixar quieto. Então, nós vamos fazer 32 vezes 8. 32 vezes 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24 e 1, 25. Então, deram R$256. E aí você olha a lógica. 32% é menos que a metade, que seria 50%. A metade de 800 é 400. Então, também tem que dar menos que a metade aqui. E deu, tá bom? Então, 32% de 800 pode-se fazer assim, por exemplo. Então, essa é uma forma, tá bom? Ah, professora, eu quero fazer de outra forma. Tem jeito? Tem, claro. Vamos lembrar assim, que 32% é uma taxa percentual. Então, eu posso escrevê-la assim, 32 por 100, como eu escrevi aqui em cima. Que eu expliquei na aula anterior, que é só pegar o 32 e como é para dividir por 100, a vírgula dele é um número inteiro, tá no final, eu volto 2 casas, 1, 2, acrescento um zero, vira 0,32. Isso aqui é a taxa unitária de 32%. E aí eu faço essa conta, 0,32, que é 32% da mesma forma, de 800. Ou seja, eu faço de novo essa conta de vezes. Só que agora eu faria ela diferente, Faria como? Faria assim, 0,32 vezes 800, põe os 2 zeros para fora, né? Sem calculadora. Como só vai ter o 8, eu já vou baixar os 2 zeros. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24 e 1, 25. Como aqui tem 2 casas depois da vírgula, aqui não tem nenhuma, eu vou deixar 2 casas depois da vírgula. Então, deu 256,00, que de novo é a mesma coisa que 256. Você viu que deu o mesmo resultado? Tá, o mesmo resultado, igualzinho, Então, essas duas formas eu posso fazer para calcular 32% de 800.
Professor, e com a calculadora? Como que eu faria? Então, se eu estivesse com a calculadora na mão, né, eu pudesse usar a calculadora, como que eu faria? Também tem duas formas, né? Tem a própria tecla da porcentagem na calculadora. Então, você varia assim, ó, 800 vezes 32 e a tecla do porcento, tá? Mas é 800 vezes, tá? Você vai digitar, então, 800, a tecla do vezes, que é o X na calculadora, não é o pontinho. O pontinho na calculadora, gente, é a vírgula, é a nossa vírgula, tá? Então, não vai confundir. Então, você ia digitar 800, a tecla do vezes, aí você ia digitar o 32 e ia digitar a tecla do porcento, tá? E a calculadora, você ia apertar o igual, a calculadora ia te dar direto o 256, tá bom? Então, na calculadora você pode fazer assim, ó, o número do qual você quer a porcentagem, a tecla do vezes, a porcentagem 32, sem dividir nada, a tecla do porcento, o igual, e ele já te dá o resultado. Também na calculadora, você poderia fazer assim, ó, 800, a tecla do vezes, e aqui, em vez de pôr 32 e a tecla do porcento, você digitaria 0, ponto, que na calculadora a nossa vírgula é o ponto, né? 32. E aí não aperta a tecla da porcentagem, ela ia te dar também os 256, tá bom? Então aqui nós temos, ó, 4 maneiras diferentes de calcular a mesma porcentagem. Com a calculadora, se tiver a tecla do porcento, óbvio, é mais fácil. Se não tiver a tecla do porcento em algumas calculadoras, você digita vezes a taxa unitária, que é o 0,32, só que na calculadora você põe 0,32, que a calculadora vai te dar a porcentagem, ok? Então essas são as maneiras mais assim simples de se fazer porcentagem, tá bom? O que mais? Vamos pegar outro exemplo agora, mesma coisa. Um objeto que custava R$ 520 à vista, aqui já pus uma historinha, sofreu um acréscimo, ele aumentou de 12,5%. Quantos reais isso representa? Ou seja, ele não quer saber para quanto foi o objeto, ele quer saber esses 12,5% são quanto em dinheiro, né, de R$ 520. Em outras palavras, está perguntando quanto são 12,5% de R$ 520? Então, a mesma coisa, ó, você tem várias maneiras de fazer. Uma delas é 12,5% vezes 520 sem o vírgula 00. Igual, você vai cortar zero, aqui você tem um zero em cima e um embaixo. Esse segundo zero você não vai poder cortar porque não tem outro zero aqui, tá bom? Aí você vai fazer a conta 12,5 vezes 520, vamos lá, ó, 12,5 vezes 520 não, vezes 52, né, porque eu já cortei o zero, então não tem mais 520, tá? Então, você vai fazer essa continha, 12,5 vezes 52. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4, e 1, 5, 2 vezes 1, 2. Pula uma casa para multiplicar o algarismo anterior, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 0, 5 mais 5, 10, vai 1, 2 e 2 e 1 são 5 e 6. Ó, tem uma casa depois da vírgula, aqui não tem, então fica com uma casa depois da vírgula. Então, nós vamos ter aqui 650. Então, em cima deu 650, só que você percebeu que aqui sobrou esse 10? Então, você ainda tem que dividir por 10, tá bom? Porque antes, ó, você só tinha um zero para cortar. Você não cortou esse zero do 10. Então, aqui você multiplicou 12,5 por 52, deu 650. Mas esse 10 ainda está embaixo. Agora, aqui, por coincidência, tem outro zero, você pode cortar. Se não tivesse zero, como é divisão por 10, era só voltar uma casa para a direita. E aí ficou 65 por 1, que são 65, tá? Então, 12,5% de 520 são 65 reais. Então, essa é uma maneira de fazer que eu acho muito simples. A outra maneira é usar a taxa que não é a percentual, a taxa unitária. Então, você vai fazer assim, ó, 12,5% é quanto em taxa unitária? É 12,5 sobre 100. Esse 100 substitui esse símbolo. E aí, ó, o 12,5, a vírgula estava aqui. Como você tem que dividir por 100, você vai voltar uma, duas, ela vai cair aqui, tá? É de onde ela estava, ela volta duas.
Acrescenta um zero, dá 0,125. E aí você vai multiplicar o próprio 520 por 0,125, que já é o número dividido por 100, tá? Então você vai fazer 0,125 vezes o número da porcentagem, que é o 520. E você vai montar essa mesma conta, tá? Ó, mesma continha, só que ela vai ficar uma continha mais enjoadinha, porque agora tem a vírgula. Você pode pôr o 520 embaixo ou em cima, tanto faz. Eu vou colocar o 0,125 em cima e o 520 embaixo, só porque aí eu posso pôr o zero para fora. Beleza? Aí vamos lá. O zero não cai agora, porque tem o 5 e o 2 para multiplicar. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. O zero nem precisa. Pula uma casa agora. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Ó, tchan. Agora que esse zero cai, ó, lá embaixo. 0, 0, 10 vai 1, 5 e 6. Olha só. 1, 2, 3, aqui não tem. 1, 2, 3, 65,00. Então, aqui já caiu direto no resultado que tinha dado em cima. Não precisou dividir por 10, porque quando fez a taxa unitária, já dividiu por 100 a taxa. Tá bom? Então, essa é uma maneira de fazer. Se fosse na calculadora, mesma coisa, ó. Se fosse na calculadora, você ia pegar o número 520, ia fazer a tecla do vezes, que é o x, você ia fazer a taxa 12,5, porque na calculadora não tem a vírgula, tem o ponto, e a tecla do porcento, igual, e ele já ia te dar o resultado, que é 65, tá? Outra maneira de fazer na calculadora, né, é você pegar o 520, fazer vezes também, só que aí, em vez de 12,5 símbolo do porcento, você ia fazer 0,125, que é a taxa unitária já transformada, e aí não põe o símbolo do porcento, que vai ficar direto igual a 65. Certinho? E o último exemplo eu quero dar para vocês aqui, gente, uma coisa interessante. Há uns anos atrás, existia um imposto no país que chamava CPMF. Chamava Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. De provisória só tinha o nome, tá? Ela ficou muitos anos. E essa contribuição aí provisória sobre movimentação financeira era assim: toda vez que o seu dinheiro saía da sua conta bancária, o governo descontava 0,38% daquele dinheiro, ia para o governo. Então, essa taxa, ó, de 0,38%, você pode falar, professor, é pouquinho, ó, não dá nem 0,5%, porque meio é 0,50%. E aqui é 0,38%. Ah, isso não dá nada. Então, vamos pensar? Vamos pensar uma pessoa que ganha, ó, 6 mil reais. O dinheiro dela vai saindo do banco até que acaba. Quando acabasse de sair tudo, tinha saído 0,38% de tudo. Foi saindo lentamente, mas dá na mesma de sair tudo de uma vez. Então, vamos ver quanto que dava? Uma pessoa que tinha 6 mil reais no banco e até ao longo do mês o governo tirava 0,38%. Vamos fazer, ó. 0,38% de 6 mil. Então, como aqui tem 2 zeros, aqui também tem, eu vou cortar 2. Então, vai sobrar 0,38 vezes 60. Vamos fazer essa conta? Ó, 0,38 vezes 60, posso pôr o zero para fora. Cai o zero. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 3, 18. 18 mais 4, 22. 1, 2, aqui não tem, 1, 2. 22,80, tá? Então, uma pessoa que tirasse do banco 6 mil reais, mesmo que lenta ou de uma vez, ele ia pagar para o governo 22,80. Você achou muito pouquinho? Eu não achei não, tá? E a mesma coisa, pessoal. Se eu tivesse feito de outra forma, ó, poderia fazer de outra forma, eu ia pegar a taxa 0,38%, transformar ela em taxa unitária, então, ó, 0,38 sobre 100, que nós temos aqui o 0,38, ó, a vírgula está aqui, para dividir por 100, é de onde ela estava, 2 para trás. 1, 2, vai ter que acrescentar um zero, vai virar esse número. Então, aí sim, ó, pega os 6 mil e multiplica por 0,0038. Aí, fazendo essa conta, obviamente, vai dar o resultado direto, que já vai ser os 22,80, tá? Que eu nem vou fazer a conta de novo, porque já tá aqui. Tudo bem? E na calculadora, mesma forma que eu expliquei para vocês anteriormente,
Você vai pegar os 6.000, apertar a tecla X, que é o vezes, vai pôr o 0,38, tecla do porcento, que vai dar o resultado direto 22,80. Outra maneira é pegar os 6.000, tecla do vezes, pôr o 0, que é 0,0038, que já é esse 0,38 com o porcento já dividido por 100 aqui, ó, já a taxa unitária. O igual, e aí também já vai dar um resultado direto, que é 22,80. Tudo bem? É isso por hoje. Beijinhos.